Candace Owens e muitos outros fizeram vídeos sobre o USS Liberty. Os títulos são super dramáticos. O dia em que Israel atacou a América. Deus nos salvou do povo escolhido de Deus. O USS Liberty foi um assassinato a sangue frio. É por isso que eu também escolhi um título bombástico. A única diferença é que, no meu caso, o título é realmente verdadeiro. À primeira vista, parece uma história muito grande. Foi assim, inclusive, que Candace começou o vídeo dela. Tudo bem, pessoal, vou direto ao ponto. Algumas semanas atrás, recebi uma carta que mudou minha vida, certamente mudou o rumo da minha trajetória na política. O que há nessa história que faz uma comentarista política experiente como Candace Owens querer mudar seu caminho na política? Qual é a história do USS Liberty? Porque todo mundo, de repente, está falando sobre isso, e qual é o principal ponto que Candace e seus amigos deixam de mencionar? O Liberty era um navio de inteligência americano que foi atacado por engano pela Força Aérea e Marinha de Israel em 8 de junho de 1967. 34 soldados americanos foram tragicamente mortos no incidente. Em poucas horas ficou claro que foi um acidente e Israel assumiu a responsabilidade. Mas antes de entrarmos nos detalhes, vamos falar sobre o ponto mais importante. 8 de junho de 1967 não foi um dia qualquer. Era o auge da Guerra dos 6 Dias. Israel estava lutando por sua sobrevivência contra Egito, Jordânia e Síria. Todo o exército estava em alerta máximo. Um dia antes de Israel bombardear acidentalmente o Liberty, a Força Aérea Israelense bombardeou por engano tropas terrestres israelenses em Jerusalém e um soldado foi morto. Em todas as guerras de Israel, 1956, 67, 73, 82 e até hoje, o exército israelense acidentalmente matou seus próprios soldados e reféns. Você pode pensar, bem, se Israel continua matando seus próprios soldados, então há algo errado com o exército deles. Mas isso só porque você não entende como funciona uma guerra. No mesmo ano, do outro lado do mundo, havia outra guerra acontecendo, a Guerra do Vietnã. Você sabe quantos soldados americanos foram mortos por fogo amigo? Entre 8 e 12 mil. E quantos sul-vietnamitas foram mortos acidentalmente pelas forças americanas? Dezenas de milhares. E isso aconteceu em todas as guerras. Nas guerras do Golfo, as forças americanas acidentalmente mataram muitos dos seus próprios soldados e até dezenas de soldados britânicos. Essa é a natureza da guerra. Eu servi em tanques. Eles são máquinas de matar. É por isso que o exército funciona com ordens e treinamento, porque essas são ferramentas mortais. Quando você tem infantaria, tanques, força aérea e forças especiais operando no mesmo campo de batalha, acidentes acontecem. É triste, é trágico, mas acontece em todo exército e em toda guerra. E essa é a história do Liberty, um acidente. No vídeo dela, Candace entrevista um soldado que estava a bordo. Não tenho nenhuma crítica a ele. Ele passou pelo inferno. Os amigos dele foram mortos. Ele tem todo o direito do mundo de estar bravo com Israel. Não estou julgando ele. E aqui está algo que pode soar estranho para pessoas que não estão familiarizadas com guerra ou história. O trauma distorce a memória. Quando você pergunta a soldados que lutaram na mesma batalha o que aconteceu, eles frequentemente dão versões diferentes. Não porque estejam mentindo, mas porque o cérebro, sob extremo estresse, tenta processar e dar sentido a muita coisa, muito rápido. E cada cérebro faz isso de um jeito um pouco diferente. Toda a minha crítica é direcionada a Candace, não ao soldado. Candace Owens promove uma teoria de que Israel fez isso intencionalmente e que isso fazia parte de alguma conspiração israelo-americana, mas a teoria tem grandes falhas. Uma coisa que ela deixa de mencionar é que, em 4 de junho, pouco antes do início da guerra, os Estados Unidos declararam oficialmente que não tinham forças na região. Sim, um voo de reconhecimento israelense identificou o navio como americano, mas horas depois essa identificação foi descartada. As diferentes unidades israelenses simplesmente não estavam cientes do navio americano. Quanto à bandeira americana, os pilotos disseram que não a viram. Eram caças, voando rápido e sem poder se aproximar muito, com medo de que fosse uma embarcação inimiga. Outra coisa que Candace não mencionou: o Liberty se parecia com um navio egípcio chamado Al-Qusayr, que havia bombardeado as forças israelenses algumas horas antes. Existem ainda mais detalhes técnicos. O Liberty estava se movendo a 5 nós, mas a marinha israelense o identificou erroneamente como navegando a 20 nós, uma velocidade típica de navios de guerra. Quando navios da marinha israelense se aproximaram para verificar, houve disparos vindos do Liberty, e só então os israelenses dispararam um torpedo. Mas o maior furo na teoria da conspiração da Candace é este.
Por que Israel, lutando por sua sobrevivência, atacaria intencionalmente seu aliado mais próximo? E se isso fosse alguma conspiração entre os EUA e Israel, exatamente quando eles teriam planejado isso? Nas semanas que antecederam a guerra, Israel temia uma guerra longa, possivelmente perdida. Você acha que, enquanto se preparava para uma guerra de sobrevivência, o exército israelense teria tempo para planejar um ataque a um navio americano? Isso não faz sentido por vários motivos, e simplesmente falta o motivo. Após o incidente com o torpedo, a marinha israelense percebeu seu erro e ofereceu ajuda. Se o Liberty soubesse de algo que Israel quisesse esconder, eles poderiam simplesmente ter afundado o navio, mas não o fizeram. Eles não esconderam isso. Ficou rapidamente claro que foi um erro, e Israel imediatamente admitiu e ofereceu assistência, que a tripulação americana recusou. Claro, você pode se aprofundar em cada pequeno detalhe e historiadores militares devem fazer isso. É importante estudar esses incidentes para aprender e evitá-los no futuro. Mas Candace Owens claramente não se importa com os detalhes. Ela também não se importa com o Liberty, assim como não se importa com outros acidentes militares dos SEAL. Ela não está fazendo um documentário sobre milhares de mortes por fogo amigo nas guerras dos EUA. Ela está usando esse incidente para atacar Israel e os judeus, o povo escolhido de Deus, como está escrito na miniatura. Ela fala no vídeo sobre o assassinato de Kennedy, o lobby judaico e o presidente Lyndon Johnson. Além disso, Candace e seu público afirmam que a história do Liberty foi silenciada. Sério? Existem mais vídeos e visualizações sobre o Liberty do que sobre qualquer outro incidente de fogo amigo. A única diferença? Neste caso, eles podem culpar Israel e os judeus. É por isso que Candace fez esse vídeo. O Liberty não mudou a visão de mundo dela. Apenas deu continuidade à sua narrativa anti-Israel. Recentemente, assisti a uma entrevista em que Matt Walsh disse a Tucker Carlson que simplesmente não se importa muito com o conflito israelo-árabe, e eu respeito isso. Já guiei muitos americanos que me dizem como é incrível poderem andar com segurança em Jerusalém e Tel Aviv à noite, diferente do que acontece nos centros das cidades deles. E, sinceramente, se você não pode andar com segurança no seu próprio bairro, por que se preocuparia com o outro lado do mundo? Essa é uma visão totalmente legítima, mas a Candace está tentando fazer os americanos odiarem Israel de uma forma desonesta e manipuladora. E talvez, se a única coisa negativa que Candace e seus amigos conseguem encontrar sobre Israel é um acidente trágico de 60 anos atrás, talvez isso realmente diga algo sobre a força da aliança entre os Estados Unidos e Israel. Uma aliança que não se baseia em interesses secretos, mas em valores compartilhados, valores judaico-cristãos, democracia e liberdade de expressão. Candace é uma americana orgulhosa e uma cristã devota. Se ela caísse de paraquedas no Oriente Médio, ela rezaria para aterrissar em Israel, não em um país árabe. Em muitos estados árabes, eles queimam bandeiras americanas. Eles não odeiam apenas o Trump. Eles odeiam tudo o que os Estados Unidos representam. E em quase todos os países muçulmanos, os cristãos são perseguidos. O verdadeiro genocídio no Oriente Médio está acontecendo contra os cristãos. É simplesmente absurdo que Candace ataque Israel mais do que fala sobre a perseguição aos cristãos no mundo muçulmano. Candace não entende muito de história militar, e se ela quiser se aprofundar em história de modo geral, talvez devesse falar sobre a enorme contribuição judaica para o movimento dos direitos civis dos negros nos anos 1960. Por algum motivo, tanto a direita quanto a esquerda americanas esquecem que os judeus foram o grupo mais solidário às lutas pela igualdade dos negros. Candace poderia até fazer isso junto com seu melhor amigo, Kanye West. Quero agradecer a todos os meus apoiadores. Não estou delirando. Sei que não tenho muita chance contra Candace Owens ou Tucker Carlson. Eles são 100 vezes maiores do que eu, e são americanos que sabem como falar para o público. Sou apenas um israelense com um sotaque carregado e um iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro. iPhone 11 Pro. E não, Candace, eu realmente não sou, de forma alguma, um agente do Mossad. O Mossad, de fato, não me paga, nem o AIPAC. Absolutamente. E eu juro solenemente, eu não matei Kennedy, de jeito nenhum. Ou será que não? Acho importante que meu vídeo seja assistido e que ele conte a verdade de forma simples. O incidente do Liberty foi um erro trágico, e Israel e os Estados Unidos são aliados não por interesses obscuros, mas por valores compartilhados. Por favor, inscreva-se e compartilhe este vídeo, pois só consigo fazer isso graças ao seu apoio. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Até a semana que vem. Yala, tchau!